Está comigo aqui no estúdio Marcos Bertoncello. Muito bom dia, Bertoncello. Tudo bom, Drago? Muito bom dia. Na medida do possível a todos, a Gaúcha assume seu compromisso de fazer uma super cobertura com reportagem mobilizada também para questionar, né? Questionar as autoridades, informar, tudo com o intuito de ajudar a salvar vidas e depois a reconstruir vidas, né, Drago? A gente tem visto cenários de guerra e isso tem sido uma expressão trazida pelo governador Eduardo Leite, que o cenário é de guerra, né? E depois disso, quando tudo passar e vai passar, é como trabalhar com o planejamento pós-guerra. Então a Rádio Gaúcha, desde a última quinta-feira, desde que houve a transformação da cobertura, né, que a gente tinha uma programação e passou a ser uma programação ininterrupta, né, a gente está há mais de 80 horas no ar sem parar. Né, desde a última quinta-feira, agora entrando numa segunda-feira, desde a quinta-feira dia 2 e agora para a segunda-feira dia 6, meia-noite e 7 minutos, estamos ininterruptamente no ar, trazendo tudo também em imagens pelo YouTube de GZH, Drago. Cada vez mais aquela nossa frase, a gaúcha é minha voz, né? Olhos e ouvidos da população. A madrugada mostrou muito isso, somente no início ali, quando tivemos essa situação ali em Eldorado do Sul, depois Canoas, as pessoas se socorrendo pela rádio justamente para pedir socorro e para também ter uma informação das autoridades do que estava sendo feito. E é claro que dentro de uma situação bastante delicada, com certo desespero, e esperando que a gente conseguisse dar voz, né, à necessidade delas naquele momento que era dramática, que ainda continua sendo dramática, principalmente em Eldorado e também parte de Canoas. Conosco na produção a Valéria Poçamay e a Camila Nunes. Estava aqui conosco a Viana Fronze e o Maurício Saraiva. Nós damos continuidade. Não tem uma troca de programa, né, Bertoncello? A gente dá continuidade à cobertura da Rádio Gaúcha, né? A cobertura que a gente pode chamar de Ajuda Rio Grande. Exatamente. Desde quinta-feira passada a gente tem trabalhado com isso. E mais do que a gente só colocar tudo o que está acontecendo no ar, mas é trazer a informação mais precisa, né? Porque acreditamos que trazer a informação precisa também ajuda a acalmar as pessoas. O Drago falou, né? As pessoas com radinho de pilha, ouvindo pelo celular, pelo aplicativo, mas muitas pessoas também nos assistindo, né? Pela live. E até fiz a contabilização dessas últimas lives que fizemos. Puxa, o número supera os 4 milhões de acessos, né, em vídeos que fizemos desde quinta-feira passada. Então, o que mostra também como a pessoa também busca a imagem e como nossa reportagem dentro da água, dentro do helicóptero, dentro do barco, nas cidades, trazem imagens, vídeos e fotos que ajudam a ilustrar em nossas lives a cobertura que estamos fazendo. Parabéns à nossa equipe. Tivemos hoje o Lucas Arruda, né, no ar, né? Também o ontem... Sobrevoando Canoas. O Gossen também com aquela situação. Agora há pouco era um vídeo nacional, né? Que é aquela corrente humana, as pessoas puxando os barcos também. O Jean Costa, que estava em cima do dique, passando a informação que ainda tinha um pequeno vazamento ali no próprio dique, no Sarandi, que é um bairro, praticamente todo o bairro está sendo evacuado. Causar um pavor isso aí, né? Pavor, com certeza. A gente vai acompanhar tudo isso que está acontecendo durante esta madrugada, e o Bertoncello e toda a nossa equipe também. Paulo Pinho, que está na mesa de áudio, comandando os botões da mesa. Não sei se é o Pedro agora aqui na nossa central técnica. O Ismael Cavalheiro e agora o Pedro Rodrigues que entra, assume aqui também a nossa central técnica. E nas nossas lives, né, estavam antes ali o Fernando Salvador e o Eduardo Rosa, e agora são substituídos pelo Tainan Schroeder e pelo Luigi Pinzetta. Lembrando que toda essa equipe está trabalhando, né, na sua exaustão, mas é um sentimento que todos têm quando a gente vai para casa para tentar dormir um pouco, para descansar um pouco. A gente gostaria de estar aqui, né, Bertoncello? A gente também não consegue desligar nem do rádio, nem da própria live. A gente está sempre ligado para acompanhar tudo o que está acontecendo, porque é uma dor que nós sentimos junto com todos vocês. E com certeza, com a união do povo gaúcho, com a união das pessoas, iremos passar por isso e reconstruir o nosso estado do Rio Grande do Sul. Hoje eu comentava com o Bertoncello, a Gabriela já está conosco, já preparada? Antes de falar esse comentário que eu vivi hoje durante o dia, eu vou chamar a Gabriela Plentes, que está acompanhando a movimentação na Orla do Guaíba. Alô, Gabriela. Oi, Drago. Oi, boa noite para ti, boa noite ao Bertoncello. Bem-vindos também, juntando aí a cobertura. Obrigado. A gente está aqui na usina do gasômetro, onde eu relato
toda essa operação, né, num QG que foi estruturado aqui para resgate e que acabou também se tornando um local onde tem muitas doações de roupas, tem doações de alimentos, tem toda uma estrutura muito bem organizada e muito bem preparada. Eu tô aqui com a Cristiane. Pode falar agora? Consegue? Olha, ela... Eu falei com ela antes, viu? Olha, Cristiane, fala com a gente daqui, explica como é que tá sendo esse trabalho. Ela que é moradora aqui do entorno, a tua casa também alagou, isso? Isso, sou moradora aqui há 27 anos aqui, na frente da orla. E aqui vocês estão fazendo essa separação do trabalho, né, de roupas, as roupas vêm, como que vocês estão separando aqui? A gente está separando por tamanho, PMG, aí tem 3 corredores, tem o feminino, o masculino, o infantil, calçados de criança, de adulto, os material de higiene pessoal, as toalhas e as cobertas. As toalhas que também quando vem os alagados, já pega a coberta, né, e pega a toalha lá na ponta. E vocês estavam me explicando também a questão das roupas de verão que acabam não ficando por aqui, ficam mais... Porque é o primeiro atendimento, né? O primeiro atendimento a pessoa chegou, tá molhada. Aí simplesmente a pessoa precisa de uma roupa, precisa de uma toalha, precisa de uma coberta, precisa da roupa seca, alimentação. Então as roupas de verão, aí tem a pessoa da coordenação, né? Ao mesmo tempo que chega a roupa, né? Sai roupa. Daí chega o ônibus aí, a gente lota de roupa e aí vai para os lugares que eles determinam, né? E aí lá sim, lá estão as pessoas lá, né? Estão passando por tudo isso aí, que estão sofrendo. E aí lá elas, né, vão saber o que querem, o que não querem, né? Tá desde que horas aqui? Hoje eu cheguei às 6, mas ontem eu cheguei às 6 e saí hoje às 10h30 da manhã. Mas pra mim isso aqui é satisfatório. Isso aqui pra mim não é trabalho. Isso aqui é amor pelo meu povo gaúcho. Obrigada, viu? A Cristiane mora aqui, ela me disse que a água na casa dela entrou bastante, tá sem luz, tá sem água, mas veio pra cá pra fazer essa separação das roupas, que é aquilo que eu já tinha mostrado antes, ó. Aqui tá etiquetado, ó, feminino P, feminino M, tudo bem separadinho pra quando o pessoal chegar, que por agora os resgates estão paralisados por conta da falta de luminosidade, mas amanhã de manhã, quando retornar, tem bastante roupa e bastante acolhimento aqui para quem tiver que ser resgatado, Drago. Perfeito, Gabriela. Sabe com imagens, né? Imagens bem legal. Ali em GZH, o pessoal colaborando muito, alguns locais até pediram para, né, segurar um pouco os voluntários e as mercadorias e mantimentos, né, Bertoncelo? Isso. Que estava passando, na verdade, da quantidade que suportava aquele local. 2 escolas na zona sul de Porto Alegre, ali a Arami Silva e Rafael Pinto Bandeira, na Coronel Claudino e também na Chico Pedro, abriram as portas hoje, uma foi ontem à noite, mas hoje pela manhã, e outra durante a tarde. Em poucas horas já não se tinha mais lugar aonde guardar, né, ou receber mais mantimentos. Foi algo impressionante, a mobilização de toda a sociedade. O lado bom. A mobilização intensa. As pessoas foram para o mercado, fizeram vaquinha e foi algo assim impressionante e até emocionante, porque as pessoas estavam mobilizadas e conseguiram suprir totalmente essas 2 escolas. Aos poucos a gente vai também trazendo informações, hoje é colchão, produto de limpeza, né? Menos roupas, né? Exatamente. Não precisa tantas roupas agora nesse momento, né? Exatamente. E comidas não perecíveis, como sanduíche, barra de cereal, coisas que é de consumo rápido, né? E as viandas, que o pessoal tem feito muito, assim, a comida, fazer o contato antes para entender quanto precisa, né, para aquele local e naquele momento. Porque as pessoas têm chego com carros, com muitas vendas e não conseguem aí, e às vezes vai fora, o alimento acaba indo fora porque não tem pessoas para consumir toda aquela comida. Então, se informar antes aonde precisa levar as comidas e as vendas, que é muito importante, Bertoncelo. Pois é, Drago, até a Gabriela Plentes, ela fala do gasômetro e é exatamente há 2 horas, né, o SEIC de Porto Alegre, né, o Centro Integrado de Coordenação de Serviços, o órgão de monitoramento da Prefeitura de Porto Alegre, colocou o nível do Guaíba, né, que é uma pergunta recorrente na programação, né, para saber se está aumentando e diminuindo, e há 2 horas o nível do Guaíba estava em 5 metros e 29 centímetros, né? Já foi maior,
durante o dia chegou a mais de 5,30 e agora ele baixa. Há uma estabilidade, isso é bom, apesar do nível ainda estar muito alto. E a partir de agora, no nosso programa, a gente tem o professor Marcos Kazmerczak, doutor em eventos climáticos extremos do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, conosco para explicar um pouco mais, né, e fazer uma projeção do nível do Guaíba, mas também falar dos outros rios, né, próximos ali. Professor Marcos, muito boa noite. Boa noite, Bertoncello. Boa noite, Drago. Prazer. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de, mais uma vez, poder contribuir na transmissão de algumas informações que são essenciais no nosso novo anormal. Essa análise que eu fiz, né, com relação ao nível não aumentou, ele até caiu e está aparentemente está estável, mas num nível ainda alto, né? Como é que você avalia o dia de hoje, né, a variação do nível do Guaíba? Eu estou com um dos meus monitores abertos aqui e assim, o nível do Jacuí hoje, a partir das 6 da tarde, ele variou entre 5,24 e 5,30, tá? Então, em termos de 5 horas, a minha última leitura é agora das 11h15. Estou achando até estranho, porque em geral atualizem a cada meia hora, então já deveria ter entrado a leitura das 23h30. Mas assim, se a gente pegar, a média deu 5,27, o desvio padrão deu muito baixo, ou seja, a variabilidade dessas leituras das 6 da tarde para cá deu um valor estatístico de 0,34%. É muito baixo. Então, como você falou, aparentemente uma normalidade, né? Logicamente que tudo isso depende muito do que está acontecendo na cabeceira do rio, né? A gente tem um Jacuí aí com quase 83% da água que chega no Lago Guaíba é da bacia do Jacuí. Então a gente tem lá em cima o Alto Jacuí, depois aqui o Baixo Jacuí, e é interessante observar que não necessariamente precisa estar chovendo para que essa manifestação se dê, né? A gente pode ter uma chuva lá em Salto do Jacuí, e isso levar 2, 3 dias para chegar até o estuário, até a foz do Guaíba. O que a gente verifica, então, é uma certa tranquilidade, ainda muito acima do seu nível normal, mas pelo menos isso não está aumentando de maneira drástica, né? Como a gente teve aquela elevação abrupta que causou todo esse transtorno em Canoas e que deixou aí praticamente metade da população desabrigada. Bom, então é uma notícia positiva, justamente esta pequena variação do Jacuí. Tem outros rios que podem trazer prejuízos e aumentar a elevação do Guaíba? Você vê que assim, o que deságua no Guaíba, né? O Jacuí, que é um dos maiores rios do estado. Gravataí? O Gravataí, o Caí, o Sinos. O Taquari. E assim, historicamente são regiões que 100 anos atrás também tiveram seus temporais, seus volumes elevados de precipitação, mas como a população era muito menor, a área edificada era muito menor, a cobertura florestal era muito maior, nós tínhamos uma condição totalmente distinta do que a gente tem hoje. Fazendo uma análise comparativa, a gente precisa de mais ou menos aí 1 milhão, 2 milhões de anos para produzir 1 ou 2 centímetros de solo. E é muito fácil perder 1 ou 2 centímetros de solo numa chuva de 1 hora. Então, com toda a supressão de vegetação que nós tivemos no Planalto Central, na região central do estado, por onde corre o Jacuí e todos esses rios, né? Muitas áreas são urbanas, muitas áreas ainda são essencialmente agrícolas, né? Agricultura e pecuária, mas imagine o quanto, ao longo desses últimos 100, 150 anos, erodiu e foi parar no leito do rio. Então, uma chuva de 100 milímetros 10, 30 anos atrás, ela tinha um certo impacto em Mussum e em Roca Salles, por exemplo. Hoje, esses mesmos 100 milímetros de chuva acabam tendo um impacto maior. Primeiro porque tem mais gente, mais área ocupada, muitas vezes em área que não deveria estar, e outra porque a calha do rio está menor. Então, aquele mesmo volume acaba tendo um extravasamento muito mais rápido. E como eu comentei na última entrevista, existe uma diferença muito significativa entre um volume
como a gente teve essa semana, né? Lugares aí que choveu 800 milímetros. Tem lugar no Brasil que não chove isso durante um ano. Né? Entre esse volume precipitar em 24 horas, então eu vou ter aí 5 milímetros por hora, vai ter um aumento do nível do rio? Vai, mas ele vai ser muito gradual. E esses 100 milímetros caírem em 1 hora, 2, como aconteceu em vários lugares. Né? Isso é uma elevação abrupta e a gente precisa ter sistemas de alerta, e isso envolve uma articulação. Né? Hoje, acompanhando a entrevista do governador e do presidente, a gente pôde ver que há muito discurso. A gente precisa tornar esse discurso realidade, prática. Né? Então, assim, a gente tem que se equipar em termos de equipamentos para medir, sistemas de monitoramento, para poder dar um alerta antecipado e buscar fugir da nossa eterna capacidade de resposta. A gente está sempre reconstruindo o que foi destruído. Nós precisamos começar a pensar na prevenção, na adaptação. A gente trabalha muito, pessoal, com simulação de cenários climáticos futuros. Tá? E o que eu estou falando em cenário climático futuro? 2040, tá? 16 anos daqui para frente. Nós vamos ter um cenário em que, basicamente, 87% dos municípios do Rio Grande do Sul vão ter um aumento na precipitação de área extrema. O que significa isso? É aquele temporal que despeja muita água em 24 horas. Então, sim, 87% é muito município, é muita área, é muita água. E assim, trazendo um elemento histórico, nos últimos 30 anos, tá, existe um levantamento conduzido pela Universidade Federal de Santa Catarina, é um banco de dados que pega todos os decretos de emergência e estado de calamidade pública, que todo município é obrigado a encaminhar ao governo federal, dando a dimensão do que foi o impacto, uma estimativa dos prejuízos. Em 30 anos, nós temos um único município dos 497 municípios gaúchos que não teve um evento, ou que teve, mas não comunicou. Então fica a dúvida, né? Que é Presidente Lucena. Os outros 496, todos tiveram em maior ou menor grau algum tipo de evento. Um temporal, um vendaval, granizo, inundações, enxurradas. Então, assim, para um país que teve 61 mil eventos em 30 anos, o Rio Grande do Sul teve 7.241. Nessa semana, nós tivemos 300, quer dizer, 5% em uma semana em relação ao que aconteceu aqui em 30 anos. A mudança veio para ficar, nós não vamos ter um período delta aí de 41 a 2023. Vejam que nós estamos em maio e é o terceiro grande evento em menos de 8 meses. Então, a tendência é que com as alterações que nós estamos tendo nas mudanças de correntes oceânicas e correntes atmosféricas, a gente vai ter eventos cada vez mais recorrentes, cada vez mais intensos. E a gente tem que começar a se preparar, porque senão vai ser um eterno... A cada 3 meses a gente vai ter uma sala de situação sendo montada para reconstruir o que nem foi reconstruído ainda. Pois é, professor, até essa questão, né? O presidente Lula falou isso hoje, sobre essa questão de se antecipar ao caos, né? E o senhor traz agora que esse novo normal que devemos nos acostumar, ele nos força e nos provoca também a nos anteciparmos a essa crise, né? Como? Como fazer isso, professor? Bom, existe uma série de instrumentos de gestão de desastres, tá? São planos. Um plano de redução de desastres, um plano de redução de risco de alagamentos e inundações, um plano de redução de deslizamentos, uma carta geotécnica, um plano diretor que defina claramente onde pode haver edificação e onde não pode. São 9 instrumentos diferentes, tá? O IBGE faz esse levantamento a cada 2 anos. O último levantamento foi em 2020, porque em 2022 o IBGE não fez porque não tinha dinheiro, né? Mal teve dinheiro para o censo. Então eu espero que se faça uma nova atualização agora em 2024. Pasmem, menos da metade dos municípios brasileiros e menos da metade dos municípios gaúchos tem um desses instrumentos. Então vamos pegar aqui o exemplo por Roca Salles, Mussum, Lajeado,
que foram afetados em setembro, foram afetados em novembro, agora novamente. Segundo o IBGE, esses municípios declararam que não tem nenhum dos 9 instrumentos. E tem uma diferença fundamental entre uma população ali de 5 mil habitantes ou de 11 mil habitantes, como é Mussum e Roca Salles, por um município como Lajeado, de 85 mil habitantes. Eventualmente, alguns municípios até dispõem desses planos, desses instrumentos, mas eles estão desatualizados, foram feitos 10 anos atrás e a cidade cresceu demais. Então, a gente precisa pensar em governança, né? Essa governança tem que definir o que pode ser feito, onde pode ser feito, né? Historicamente, é fato, o mundo inteiro fez isso, não é um privilégio gaúcho. Todo mundo começa a ocupação por onde? Perto dos margem rios, dos rios, né? Isso. Né? É mais do que natural ter água muito próximo. A questão é que nós estamos ocupando as margens dos rios, deixando de respeitar uma lei que existe desde 1965, que é o Código Florestal Brasileiro. Ele já previa naquela época, né, foi revisto em 2012, mas, por exemplo, um rio como o Taquari, que tem ali em alguns lugares 150, 200 metros de largura, ele deveria ter nas suas margens 150, 200 metros de mata de cada lado. Se você fizer um sobrevoo em todo o rio Taquari, em todo o rio Jacuí, em raríssimos lugares você vai encontrar isso. Então, assim, houve uma supressão de vegetação em áreas em que não deveria ter acontecido, houve uma ocupação de áreas de risco com a omissão, né, de quem deveria fiscalizar isso, e logicamente que resolver isso não é nem simples, nem barato, na verdade é um enorme problema social, porque você vai ter que remover muita gente dessas áreas de risco. Mas lembrando que uma das falas do presidente hoje foi um tanto quanto forte, né, de que os prefeitos têm que evitar que as pessoas reconstruam as suas casas onde elas foram destruídas. Nada ali, simples, né? Porque o cara tem aquele terreno, ele tem aquela casa que era do avô, do pai, da mãe, tem que se buscar áreas, e no ano passado, por exemplo, nos eventos de setembro, em vários municípios afetados, algumas empresas até ofereceram áreas para construir áreas habitacionais, de baixa renda, casas simples, mas que resolveriam um problemão. E em alguns casos isso não era possível porque aquela área estava no litígio judicial há mais de 15 anos, em outros casos a área também era de risco ou era uma área de declividade muito alta, né? Ou seja, eu tenho um problema de áreas próximas aos rios e áreas em declividade muito alta. E aí eu fiz uma simulação, gente, que ela me revelou assim um dado estarrecedor. Se nós pegarmos a malha da drenagem do Rio Grande do Sul, tá? Eu peguei uma base da FEPAM, então todos os rios de pequeno e médio grande porte, e estabeleci uma margem de 100 metros, tá? Então, assim, pensando num Taquari, eu só peguei os 100 metros. Eu pensando num rio muito pequeno, tributário de um rio Pardinho, por exemplo, eu também usei os mesmos 100 metros. O que se descobriu ali? Simplesmente nós temos 22,5% da população gaúcha, algo em torno de 2,5 milhões de pessoas que vivem, dormem ao lado de um curso d'água. Não precisa ser um Taquari de 200 metros, pode ser uma sanga de 2 metros de largura, dependendo do volume que precipitar, com a impermeabilização que a gente tem numa capital como Porto Alegre, você vai ter um extravasamento dessa sanga. Sim. E vai afetar as casas que estão ali do lado. Não foi na mesma situação, mas Maquiné, por exemplo, aquela região ali de Maquiné que eram córregos, né, e que transbordaram e acabaram inundando casas no ano passado. Exatamente, né? E aproveitando para fazer um gancho no que eu estava comentando, Drago e Bertoncello, vocês devem ter acompanhado um certo pânico que aconteceu ontem na divulgação de um mapa da Defesa Civil, né? Exatamente. Que dava as áreas de risco. Basicamente, por que aconteceu aquilo? Por uma limitação técnica. Uma coisa é você ter a área que já está inundada e estabelecer uma margem, a gente chama de buffer, né? Uma margem de segurança. Olha, eu vou colocar uma margem de segurança de 100, 200 metros. Se eu não levar em consideração o relevo, a altimetria, eu vou cometer o erro que eles cometeram ao divulgar aquele mapa. Teve gente que ficou em pânico, porque tinha casas que eu vi ali que estão a 50, 100 metros de cota e elas estavam dando como inundadas, né? Então, o que nós precisamos, né? Precisamos de equipamentos para medir o nível dos rios, a vazão dos rios, a quantidade de chuva. Nós precisamos de um modelo digital de elevação. O que significa isso? Imagina pegar o Rio Grande do Sul inteiro
e transformar isso num modelo em 3D. E a partir disso a gente pode simular onde estão as áreas baixas, onde estão as áreas altas. A gente pode aplicar uma série de modelos matemáticos e descobrir exatamente aonde vai alagar. É simples demais. Quanto custa isso? Eu fiz uma sondagem no mercado para comprar imagens de satélite para o Brasil, para o Rio Grande do Sul inteiro, algo em torno de 9 ou 10 milhões de reais. Aí alguma empresa vai ter que processar esses dados, talvez mais 10 milhões. Ou seja, com 20 milhões de reais, nós teríamos um instrumento para analisar o estado inteiro e já ajudar a definir nesses instrumentos de gestão para cada um dos municípios, olha, essa área ela é de altíssimo risco, não se pode construir. As pessoas que têm edificação aqui têm que ser realocadas. Nessas áreas de menor risco, é uma priorização, porque não tem como mudar as cidades inteiras, né? Não sei se vocês acompanharam, mas Jakarta, a capital da Malásia, está sendo mudada. Eles vão mudar 11 milhões de pessoas porque a cidade está afundando 8 centímetros por ano. E como ela já tem uma cota abaixo do nível do mar, Sim. ela vai inundar, com certeza. Então, assim, não vamos conseguir transferir todas as famílias, todas as edificações, ou tirar aquele cara que tem aquela pequena propriedade ali na beira do Taquari, do beira do Jacuí, os 2, 3 hectares de onde ele tira o sustento. É uma coisa demorada, mas que tem que ter um primeiro passo. A gente tem que ter dados, porque tecnologia hoje nós temos de sobra, né? O Brasil é par e passo com qualquer país do mundo. Dinheiro, eu acredito que não nos falta, ele é mal gerido, e a gente tem que estabelecer prioridades, pegar os municípios mais afetados. Olha, esses 30, 50 municípios vão ser um lote 1, esses outros aqui a gente vai fazer numa segunda etapa, mas priorizando a questão da criticidade em que essas populações estão inseridas e também do grau de recorrência, né? A gente tem Santa Cruz do Sul, está em 9º lugar no Brasil, entre os 5.570 municípios, em número de eventos. Foram 75 eventos em 30 anos. Quer dizer, é praticamente 2 grandes eventos por ano. Não dá para achar que isso é normal, né? Marcos, eu tenho uma dúvida também em relação a isso. Você está falando do Vale do Taquari, dessas regiões onde foram muito atingidas. Pegando aqui a região metropolitana, por exemplo, a região de Canoas, pegamos o bairro Fátima, Matias, que vai ser praticamente impossível trocar esse bairro de lugar, né? É uma coisa muito, muito difícil acontecer. E eu pergunto sobre a questão, se deve ter uma atenção em questões de obras e construção de barreiras maiores, mais bem preparadas, a questão também do assoramento dos rios, o próprio Guaíba, né? Que poderia, não sei como é que está a situação atual do Guaíba, para ter uma dragagem nesses rios que chegam, o Jacuí também que chega por aqui, o arroio, né, o Feijó também é um caso que está inundando lá todo o bairro Sarandi. O que deveria ser feito, a questão do próprio muro da Mauá também, se vai ter que ser revisto a questão do muro, aumentar o muro, ter uma proteção melhor, as casas de bombas que foram inundadas por baixo, pelas galerias, tudo isso é um contingente de ações para evitar que se tenha toda essa situação também aqui em Porto Alegre e região metropolitana. Estaria nos planos que você comenta aí sobre essa ação dos governos? Com certeza. Nós vamos ter que repensar a nossa estrutura de proteção. Nós vimos que levou aí 80 anos para ter um nível muito alto de extravasamento do Guaíba. É um teste, né? Que não vai levar mais 80 anos, né? Tanto é que é a terceira vez em 8 meses. Vai ser uma obra muito cara, mas assim, temos que repensar. Se essa nova obra do cais, está prevista essa barreira, essa nova mecanismo, né, de elevação para proteção, ele tem que ser repensado. Se ele ia ter X metros, ele vai ter que ter X, alguma coisa. Todos esses 68 quilômetros, se não me engano, né, o DIG que vem desde lá da Freeway, passa ali por frente da Arena. E vai até no mínimo até o Barra, né? Exatamente. Eu lembro o Cristal, qualquer chuva nos anos 80 alagava todo o Cristal. Isso. Né? A gente vai ter que ter ali um muro de contenção, e imagina assim, na orla lá em Ipanema, vai ter que se fazer um muro de 1 metro, que seja, mas pelo menos as casas todas da avenida não ficam alagadas. O muro da Mauá ou a nova obra de contenção vai ter que ser maior. Lembram de um evento em 2010 em que a ponte sobre o rio Jacuí, na 287, caiu? Sim.
foi uma elevação assim também muito abrupta. O rio subiu mais de 20 metros em menos de 48 horas. Exatamente. Aquela ponte, ela foi refeita no mesmo lugar e praticamente com as mesmas especificações. Eu te pergunto, não é melhor gastar um pouco mais de dinheiro e fazer uma ponte 5 metros mais alta? Logicamente que isso vai implicar em ter uma mudança na parte antes da ponte e depois da ponte, que vai mudar a questão do asfalto também. Mas não é melhor gastar um pouco mais agora do que ter que reconstruir daqui a 10 ou 20 anos? Eu acho que toda a reconstrução de pontes, principalmente nesse momento, e até de estradas também, de níveis de estrada, que muitas ficaram, até não foram... As estradas que foram rompidas, elas, com certeza, o motivo principal foi algum córrego embaixo, que passava por ali, em que a tubulação tem que ser revista. Aquilo tem que comportar uma tubulação de concreto de... Como aqui na Castelo Branco, por exemplo, né? Uma rodovia tão importante, a Castelo Branco foi levado uma parte dela porque alguma coisa, teve alguma falha ali que não suportou, meio, né? Exatamente. Um buraco ali de 3 metros quase. Né? Exatamente, e assim, temos essas obras de contenção, nós temos que ter mais casas de bombas e com mais potência e com mais segurança, nós temos que ter um portão de uma comporta que não esteja asfaltado na hora de fechar e não precise fazer solda na hora H. Então, tem que haver um trabalho de manutenção. São muitas pontinhas de iceberg e exige um esforço multidisciplinar muito grande. Vai exigir especialistas de diversas áreas para que a gente possa ter um futuro menos trágico, uma vez que, novamente, os eventos serão mais recorrentes, serão mais intensos, não vai ter como evitar isso, mas a gente pode evitar o impacto que isso gera sobre a sociedade, sobre a economia. Imaginem o quanto tempo isso pode levar para... Eu vi ali casos de Sinimbu, por exemplo, em que os comerciantes falam, cara, eu não tenho como pagar os salários dos meus funcionários. As pessoas não têm trabalho. O quanto tempo vai levar para recuperar economicamente uma Sinimbu, uma Roca Salles pela terceira vez atingida? Mussum... E assim, só uma coisa antes que eu esqueça, 3 semanas atrás saiu um estudo da Agência Nacional de Águas, tá? Muito interessante. Eles falam o seguinte, que para cada R$1 investido em equipamentos de monitoramento e alerta, a economia gerada pode chegar a R$661. É uma relação estúpida, 1 para 661. Então, se eu gastar 1 milhão, eu posso economizar 661 milhões depois. E assim, como a gente viu antes, dinheiro em muitos casos não é problema, o que faltam são bons projetos bem estruturados e bem embasados. Definir essa questão da articulação, porque não adianta a Roca Salles trabalhar sozinha se não trabalhar em conjunto com o Sul, porque um município acaba afetando o outro. Então exige um grau de articulação, um grau de esforço coletivo, como talvez a gente jamais tenha tido na humanidade. Sim, até treinamentos também de evacuação rápida, locais que estejam preparados, né, com profissionais qualificados e treinados, né, para receber essas pessoas, para fazer a evacuação, porque hoje se faz um esforço coletivo, mas a gente sabe que tem uma situação que às vezes, né, a gente fica meio perdido, as pessoas estão um pouco perdidas de como fazer todo a ajuda, todo o resgate, né, das pessoas e para onde mandar, como tem do alimento. Então, falta um plano de ação, né, acho que um departamento que coordene todas essas ações, tanto aqui em Porto Alegre, quanto também no interior do estado e região metropolitana. Muita ajuda, muitos voluntários, as autoridades estão fazendo o que podem, mas a gente nota que falta um preparo para poder lidar com crises como essa, que é uma coisa histórica, eu sei. Exatamente, e assim, para cada tipo de evento, né, uma enxurrada, uma inundação, um granizo, uma seca, a gente tem que ter um plano de contingência. Ali vai estar definido quem faz o quê, como se faz, né? Pense assim, só a questão logística da distribuição de todas essas doações. Como é que eu faço isso chegar se eu não tenho nem estrada? Sim, Eldorado, né? É um caso. O grande problema dessa vez foi assim, além de ter um volume absurdo de precipitação, nós tivemos uma distribuição geográfica muito grande, né? 300 municípios em 497, mais de 60% do estado. Quer dizer, tem que se ter esses planos de contingência, e eles têm que ser revisados continuamente, não adianta escrever um plano e deixar ele armazenado. E eu costumo dizer uma coisa, pessoal, que assim, para mim é crucial, né? Não basta definir metas. A gente está vendo aí nas COPs da vida e nos eventos que tratam de mudanças climáticas e reduções de emissão,
Temos que definir que o aquecimento não pode passar de 1,5 graus. Nenhuma meta serve para nada se não tiver um plano. Ou seja, eu estou no ponto A, quero ir ao ponto B, como é que eu vou chegar lá? Exatamente. E isso envolve... Levanta o problema e também dá a solução, civil. né? Exatamente. Marcos, só para a gente poder retomar um pouquinho, duas coisas que você falou, que nós teremos aí, pelas previsões, novos eventos climáticos ao longo dos anos, né? Não estou dizendo que seja logo em seguida, mas tivemos aí 3 muito próximos, né? Setembro, novembro e agora em maio. Isso é uma coisa que tende a ser mais recorrente na questão climática, falando aqui de estado e de país também, mas falando aqui do nosso estado. Então, essa é uma das coisas que nós tiramos aqui da nossa conversa. Teremos que estar preparados para mais eventos que sejam próximos ao que nós estamos enfrentando, isso? Exatamente. Além dessa variável que eu comentei, que é a precipitação diária extrema, ou seja, aquele volume anormal de chuva que cai num único dia ou em 2 dias, nós temos uma outra variável que avalia o crescimento das ondas de calor, né? Em 100% dos municípios do Brasil e, consequentemente, do Rio Grande do Sul, nós vamos ter um aumento bem significativo das ondas de calor em 2040. Quando eu falo bem significativo, é sair de hoje de uma média de 10% no Rio Grande do Sul para 30% a 40%. O que significa isso? 40% dos dias serão muito quentes. 10% dá 36 dias. 40% dá 144 dias, ou seja, praticamente metade do ano muito quente. O que eu tenho quando eu tenho muito calor? Muita evaporação, muita evapotranspiração da vegetação. Isso alimenta nuvens. Se eu tiver um encontro de uma frente fria com uma frente dessas, com certeza temporal. Então, a recorrência disso já está mais do que comprovada por N modelos, tá? E a gente precisa fazer com que as pessoas que fazem a gestão dos municípios e do estado e do país passem a utilizar essa informação científica como uma diretriz para estabelecer, olha, aqui no Rio Grande do Sul, segundo o CEMADEM, nós temos 142 municípios em que tem um maior grau, o risco de inundações, enxurradas e deslizamentos. Esse número vai aumentar com certeza, porque se vai aumentar o volume total de chuva, vai aumentar o volume diário de precipitação extrema e vai aumentar as ondas de calor, nós vamos ter essas mudanças, né? E nós estamos vivendo uma situação atípica, porque praticamente em função de toda essa mudança global, do Paraná para cima, o Brasil inteiro vai diminuir a precipitação. Do Paraná para baixo, vai aumentar. Então, nós estamos entre os 2 estados, e aí metade do Paraná, que vai, com certeza, ter mais eventos de inundação, de alagamento, de enxurradas, e também vai ter problema de seca, porque essa gangorra sempre está ali dependendo de um El Niño ou de uma Laninha, né? Eu lembro assim, eu sou pré-histórico, né? Eu frequentei a Universidade de Santa Maria nos anos 80. Então, eu lembro que nós tínhamos invernos assim muito rigorosos nos anos 80. Ano passado, eu não me lembro de ter sentido frio em Porto Alegre. É pouco, então, né? assim, as temperaturas estão mudando. Dados já medidos mostram isso. Então, não se trata de que as simulações estão prevendo algo que talvez não aconteça. Não, já está acontecendo. E aí eu vou te dar um exemplo bem interessante, ó. Às vezes parece pouco que aumentou 1 grau a temperatura. 1 grau de aumento de temperatura, ele tem um impacto na produção de qualquer cultura. Então, na soja, ele pode diminuir 3,5% a produção, no arroz, 7%. Se eu aumentar 2 graus, a minha produtividade de arroz cai 14%. Se essa temperatura aumentar 1 grau, eu vou ter na região da Serra Gaúcha uma uva com alto teor de açúcar, o que é ótimo para produzir suco, e péssima quantidade de acidez, o que é péssimo para produzir vinho. Nós vamos ter uma indústria que produz suco de uva? Com certeza não. Então, nós vamos ter impacto em todas as cadeias produtivas, isso vai ter um impacto na sociedade. Nós não podemos viver, adotar a premissa de que todo ano, ou a cada 2 anos, ou 3 anos, nós vamos ter a reconstrução de uma Roca Salles, a reconstrução de uma Mussum. Isso tem que ser levado em conta. Professor. E como estamos num ano de eleições municipais, é muito interessante. Cobrar dos gestores. Eu fui convidado para participar de um debate político com candidatos a uma prefeitura do interior do estado. Eu acho que muito protagonismo dos caras quererem inserir essa pauta das mudanças climáticas a nível municipal. É muito interessante essa iniciativa.
Professor, para encerrar, da minha parte, estamos falando com o professor Marcos Kazmerczak, que é doutor em eventos climáticos extremos. É uma última questão com relação à projeção da Lagoa dos Patos, né? Falamos muito de cidades que ficam próximas à água, né? Arambaré, Tapes, Pelotas, Rio Grande. Qual a projeção que podemos fazer para os perigos para essas cidades, né? Se elas vão viver o que estamos vivendo aqui? Tudo vai depender, assim, a gente tem a previsão inicial de que pelo menos por uma semana o nível do Guaíba vai estar acima do normal, né? E a gente tem a grata satisfação de ter a Grande Porto Alegre localizada justamente no Lago Guaíba com a Lagoa dos Patos ao redor. Porque vocês imaginem o seguinte, se o Guaíba fosse um Jacuí, que é um rio grande, e não tivesse uma lagoa de 300 quilômetros de comprimento, em alguns lugares 100 quilômetros de largura, vocês imaginam aonde esse nível da água ia estar agora. Ele ia extravasar muito mais, então ele se espalha e, logicamente, uma redução da quantidade de chuva que está caindo lá em Sobradinho, ou em Encantado, ou em Canoas, vai afetar. Se nós tivermos uma entrada de vento sul, ele ajuda a represar. Então, eu vi hoje muita gente colocando ideias aí, um tanto quanto mirabolantes, de criar um canal ali logo depois do estreito onde o Guaíba entra no Lagoa dos Patos. Tem toda uma questão ambiental e, assim, não adianta a água ser aliviada lá. O gargalo é a saída do Guaíba para a entrada da Lagoa dos Patos. Então, a gente tem a previsão de ter ainda pelo menos uma semana de níveis mais elevados. Se continuar a previsão de não chover, como é uma perspectiva inicial de que até quarta-feira poderia haver volumes, mas bem menores, depois pode voltar a chover de quarta até o dia 12, tudo depende desse volume que ainda pode precipitar. Nós temos a previsão de entrar 2 frentes frias ainda no estado, e de como isso vai se dar, vai influenciar no impacto que isso vai ter lá em Arambaré, lá em Pelotas, lá em Rio Grande. Tá certo. Bom, e também só a última pergunta, e rapidamente, Marcos, a princípio a questão do Jacuí teve pouca elevação ou variação, isso reflete diretamente aqui no Guaíba, então a tendência é que nós não tenhamos uma variação muito alta no próprio Guaíba durante esta madrugada, é isto? A princípio essa é a leitura, essa é a tendência, né? Uma vez que variou menos de 1%, quer dizer, não se deve ter uma variação até amanhã de manhã ou até amanhã ao meio-dia, e vai depender de termos chuva nas cabeceiras. Essa chuva que cair lá em Espumoso pode levar 1 ou 2 dias para chegar aqui em Porto Alegre, dependendo desse volume, né? Se ele for um volume pequeno, vai levar muito mais tempo e essa elevação não seria tão significativa. Se continuar chovendo pouco, naturalmente, hoje eu vi um dado interessante, a vazão do Guaíba normalmente é de 2.000 metros cúbicos por segundo. Ela estava em 28.000, 14 vezes maior. Então, se essa chuva der uma trégua, essa vazão enorme vai começar a drenar e, consequentemente, vai baixar o nível. E mesmo que seja aí 1 centímetro por hora, em alguns dias a gente deve ter uma situação de normalidade no nível, esperando que nós não tenhamos, né, estamos entrando no inverno daqui a pouco, não tenhamos um inverno com precipitação acima da média, como alguns prognósticos indicavam há algum tempo atrás. Muito bem. Professor Marcos Kazmerczak, obrigado pelo contato com a Rádio Gaúcha.